fazendo a comida e os outros guerreiros vão preparando seus afazeres, o Jackson começa a explicar pro nosso herói. Ele pergunta pra ele se por acaso ele observou aquela carroça. O prota fica meio sem entender, como assim, que carroça? Em resposta a isso, o Jackson fala que é a carroça atrás da sua tenda. E lá no fundinho, o prota consegue observar a tal carroça. E isso pro nosso herói não faz o menor sentido, já que como foi que ele conseguiu notar algo tão longe? Ele até se questiona se por acaso o Jackson deve ter olhos atrás de sua cabeça. Mas em meio dos pensamentos do prota, o Jackson menciona em voz alta que isso com certeza vai dar ruim. Então foi feito e dito. Simplesmente uma roda dessa carroça sacou do nada, cara. O nosso herói vendo tudo aquilo, ele fica pasmo. Ele já fica pensando se o Jackson é um tal profeta ou uma mãe de nada vida. Se é que vocês me entendem. A mãe de nada foi foda. E o Jackson, que tem um senso de humor bem rudimentar, ele menciona pro prota que ele deve ter passado muito tempo com o Bárbaro. Ele já tá começando a ficar um pouco bronco. Mas logo em seguida ele já menciona do que se trata a sua habilidade. O som. Ele segue falando que ouviu o rangido do eixo da carroça. Se o prota conseguir ouvir o que tá acontecendo ao seu redor, ele pode prever o que vai acontecer em seguida. E o protinha vendo tudo aquilo, ele ainda fica sem acreditar, já que como assim ele conseguiu ouvir algo tão silencioso? E então o cabrinha segue falando que basicamente a pessoa não precisa ver para perceber o que tá acontecendo ao seu redor. E ele menciona pro prota que ele pode continuar tentando ouvir o que está acontecendo no redor para assim praticar e também afinar os seus sentidos para assim conseguir isolar o som que ele desejar. E em resposta a tudo isso, o protinha agradece a explicação do Jackson. E ele segue falando que na perspectiva dele, o Jackson tava muito preguiçoso e nem queria falar nada. E ouvindo aquilo, o cara nem desmente. Realmente, ele menciona que ele é muito preguiçoso. E logo em seguida ele fala que ele resumiu tudo isso para que o protinha não ficasse perto dele todo esse tempo. E com certeza, isso ia ser uma tarefa muito chata pro Jackson. Realmente, esse cara é muito preguiçoso. Mas pelo menos ele resumiu muito bem pro prota. Ele até menciona que hoje em dia, o prota parece que não desiste de nada. E que o líder do esquadrão tá muito mudado. E então, o tempo se passa e anoitece mais uma vez naquele fatídico dia. O protinha tá lá de boa, tentando escutar o movimento em sua volta. E a única coisa na sua mente é que ele tá se deparando com a sua segunda parede, esse grande desafio que é a melhora dos seus sentidos. E que essa parede para ele agora se transformou nessa forma de uma morte. Quer aprender a fazer no mínimo R$300 por dia, sem aparecer e utilizando apenas o seu celular? Te ensino de forma rápida e prática. Se você não conseguir aplicar tudo em até 7 dias, devolvo todo o seu dinheiro. Aprenda no link da bio.